Tudo bom com vocês? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Muito obrigado por ter dado play e por ter começado a assistir esse vídeo. E hoje eu convido você aí que está me assistindo a acompanhar comigo nesse vídeo aqui uma análise psicológica do filme Nasce uma Estrela. Um filme muito bom, um dos melhores, um dos filmes mais emocionantes que eu já assisti, com toda certeza. Que tem como os atores principais o Bradley Cooper e nada mais nada menos que a Lady Gaga, isso mesmo, que deu um show na atuação. Então, se você aí que está me assistindo quiser saber todos os pontos psicológicos que tem nesse filme, toda a mensagem psicológica que tem nesse filme, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo pra você. E se por acaso você é novo, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no canal, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreve e ativa o sininho, hein? E vem ser membro aqui do canal. Antes de qualquer coisa, é importante salientar que esse vídeo aqui contém spoiler. Então, se você ainda não assistiu o filme, cuidado que esse vídeo tem spoiler, tá? So when I'm all choked up, but I can't find the words. E para falar da psicologia que o filme traz, da mensagem psicológica, não tem como não falar como espectador antes de falar como psicólogo. As emoções que eu senti durante o filme é muito importante dizer. Esse é um filme muito emocionante que traz o sentimento de tristeza. Eu fiquei bem triste durante o filme. Assim, é um filme que você chora, principalmente no final do filme. Quando acontece tudo no filme, toda a trama do final do filme, a música final que a personagem da Lady Gaga canta, o luto dela pela morte do marido, spoiler, né? Eu falei que tinha spoiler, enfim, tudo isso gera muita emoção. Eu chorei assistindo o filme e eu acredito que a grande maioria das pessoas que assistiram esse filme também se emocionaram e também choraram. É um filme reflexivo, né? Que você reflete sobre dependência química, você reflete sobre sonhos, você reflete sobre relacionamento e é um filme extremamente emocionante. E uma mensagem muito importante do filme, que o filme traz, é a importância do amor e da resiliência. Apesar de tudo que aconteceu no filme, o casal, de certa forma, eles tinham um amor e uma conexão muito grande. E era notório que a Ali tinha uma resiliência muito grande por tudo que o Jack fazia, né? Muitas vezes as pessoas muita gente achava que ela ia desabar por tudo que o Jack fazia, mas ela não desabava, porque era amor e era resiliente, ela era muito resiliente, ela aguentava a pancada. E consequentemente é visível o paradoxo que o filme traz, porque enquanto nasce uma estrela, como o filme mesmo traz, morre outra estrela. Morrer fisicamente, que o Jack morreu, né? Triste, mas ele foi morrendo espiritualmente, psicologicamente ao decorrer do filme, e a carreira dele foi morrendo. Tanto é que, com o passar do tempo, ele já tinha os papéis secundários, assim, tipo, ele já estava, sabe, de guitarrista, enfim, nada contra guitarrista, pelo amor de Deus, tenho maior admiração pela guitarra, mas é que ele já não era o grande astro nos shows. Então, mostrou que enquanto nascia uma estrela, por outro lado, no paradoxo, morria uma estrela fisicamente, espiritualmente, artisticamente e psicologicamente. E por falar na Ali, que era muito resiliente, ela tinha outras características psicológicas bem intrigantes. A primeira dela era baixa autoestima. Ela tinha uma autoestima muito, mas muito baixa. Primeiro, uma autoestima com a aparência dela, com o nariz. E ela até brinca com o nariz dela durante o filme, mas isso nada mais é do que um mecanismo de defesa. Ela se incomodava muito com o nariz dela e com a aparência do nariz dela, que nem era feio, mas ela usava um mecanismo de defesa, ela tentava ser sarcástica e brincar, porém era notório que ela ficava mal com isso. E ela tinha essa autoestima baixa não só na aparência, também artisticamente. Se não fosse o Jack levar ela à força quase que pro palco, ela nunca tinha enfrentado esse medo de cantar para quantas pessoas, porque ela não se sentia boa o suficiente. Consequentemente, com isso vinha outra característica psicológica dela, que era a insegurança. Ela
era muito insegura. Até mesmo quando ela estava explodindo, ela era muito insegura. Porque quase todo mundo que me conhece ou com quem eu falo diz que eu não vou fazer sucesso, porque meu nariz é muito grande, que isso vai atrapalhar. Por outro lado, nós temos o Jack, o Jack, né? Que era um completo frustrado. Ele era um cara muito talentoso, ele era um cara muito bom para ela, mas a dependência química fazia mal para ele, e eu já vou falar sobre a dependência química, que é o ponto-chave desse vídeo. Porém, ele era muito frustrado. Se a gente pegar o Jack desde lá de trás, né, de acordo com o que ele fala no filme, é visível que ele nunca conseguiu elaborar a morte do pai dele. Ele sempre fala do pai dele que morreu no filme. Ele fala também que ele comprou uma fazenda para poder enterrar o pai dele lá, e não querendo contar o filme, mas para enterrar o pai dele lá para ninguém mexer no túmulo. Aí já mostra como ele estava tentando elaborar o luto. E depois ele descobre que o pai dele, porque ele estava bêbado, ele nem viu a morte do pai dele, que o pai dele morreu numa enxurrada e ele nunca soube disso. E ele achou que tinha um túmulo e não tinha. Ele chegou a brigar com o irmão dele por causa disso. Aparece ele lá num lugar onde era para ter um túmulo que não tinha um túmulo. Ou seja, ele nunca elaborou o luto por essa morte do pai dele. Por outro lado, tinha a relação conflituosa e espinhosa dele com o irmão dele, que ao mesmo tempo que era irmão, era empresário, né? Ou seja, irmão por si só já tem briga com o empresário. Ele tinha... como o pai dele morreu cedo e como o irmão dele era muito mais velho que ele, é notório que ele projetou essa função paterna pro irmão dele, né? Ou seja, o complexo de Édipo do Jack ficou todo bagunçado, porque ele perdeu o pai muito novo, não elaborou e projetou tudo isso pro irmão dele, uma função paterna que muitas vezes o irmão dele não soube trabalhar isso também, e aí virou uma bagunça. Cadê o túmulo dele? Ele desapareceu numa enxurrada. O túmulo já não tá mais lá. Eu te contei, mas você tava bêbado, porra. E assim como o Jack era frustrado, a Ali também era frustrada porque o pai dela era um viciado em jogos e todo mundo isso percebeu. Ela tinha que meio que cuidar do pai dela, que era um lunático por jogo, né? Era completamente viciado em jogos. E tinha um paradoxo muito grande no relacionamento deles, porque ao mesmo tempo que um descontava as frustrações no outro, deu pra ver que eles estavam frustrados com alguma coisa, um descontava no outro. Da mesma forma, os dois se seguravam porque eles se amavam. Ou seja, ao mesmo tempo que um jogava a culpa no outro, sem querer, inconscientemente, eles se seguravam para não cair. E aí também vem uma frustração do Jack muito importante, que era ele ser surdo. Ele não conseguia elaborar o luto e ficar surdo. Porque ele usava a música não só para ganhar dinheiro, claro que ganhar dinheiro é bom e tudo mais, mas ele usava a música como um objeto para passar a mensagem do que ele está falando. A arte era isso, ele usava a arte, né, para passar o que ele estava sentindo, o que ele estava falando. E a partir do momento que ele descobriu que ele estava ficando surdo, ele não soube muito lidar com isso. Ele não quis usar alguns aparelhos, enfim, não quis usar os aparelhos que o médico mandava, porque ele ia perder o contato com o público. Logo, se ele perdesse o contato com o público, ele não ia conseguir passar o que ele estava falando e nem sentir, né, nem ter aquele feeling da plateia. Então, mostrou ali como ele estava se frustrando com isso e como isso abalou ele. Claro que o principal fator psicológico que o filme retrata é a dependência química do Jack. O filme mostra explicitamente como é a dependência química. E a dependência química tem inúmeros astros sofrem com dependência química que já falaram abertamente. Mas também pessoas que têm um cotidiano ou uma renda per capita, digamos assim, baixa. Não é só em rico. Obviamente você deve saber disso. Tanto o alcoolismo como o vício em drogas ilícitas. E o filme retrata muito bem as recaídas, como a pessoa não consegue lidar com isso, as perdas, as frustrações e principalmente retrata bem que a dependência química é uma doença. O filme deixa claro também que o quanto a dependência química vai acabando com os relacionamentos das pessoas. O Jack perdeu o relacionamento com o irmão, que eu já comentei aqui, foi perdendo, de certa forma, a equipe de trabalho que trabalhava com ele, e ele só não perdeu a Ali porque ele era muito companheira. Mas fica claro ele perdendo todas as pessoas em volta dele por causa da dependência química. Puxa, foi tão legal conversar com ele, e ele acredita mesmo em mim. O que Você tá legal, Jack? Ele tá bem, tudo bem, ele faz isso sempre. Mas
ela sempre esteve no lado dele, ela sempre foi, porque o amor, como eu comecei esse vídeo falando, é muito forte. Mesmo ele fazendo tudo isso, ela sempre fica no lado dele. O maior exemplo é no show, é na premiação que ela tá ganhando lá, prêmio de revelação, e ele vai lá e meio que atrapalha o show, a premiação dela, e ele urina nas calças, faz ela passar uma vergonha, e mesmo assim ela se preocupa com ele e cobre ele com um vestido, enfim, mostra ali o companheirismo e o quanto ela estava se preocupando com ele. Mostra ali como ela era resiliente e o quanto ela amava ele. Desistam, porque depois do aperto sempre vem um alívio. Minha filha, eu acho que eu tenho que... Fica claro também no filme que o Jack tem um potencial suicida desde antes na vida dele. Por quê? Primeiro que ele tem dependência química e tal, e mostra que a dependência química, se não tratar, é grave, né? Ele até tentou tratar, ele foi num grupo terapêutico, ele tentou fazer o tratamento, porém ele já tinha uma ideação suicida, assim, alguns pensamentos de morte desde novo. Ele conta isso pro terapeuta dele, que ele tentou suicídio uma vez, mas a corda estourou. Ali ele já dava sinais de que ele tinha esse potencial suicida dentro dele. Um dia eu peguei um cinto, amarrei no ventilador de teto e tentei me livrar disso aqui. Só que a porra do ventilador desabou na hora. E, por fim, por último, mas não menos importante, chega ao suicídio do Jack. Ali mostrou que ele... Imagina só como que o Jack não estava emocionalmente quando ele tentou suicídio. Ele estava se sentindo um lixo, porque o empresário da Ali já foi lá e falou que ele puxava ela para baixo. Ele se sentiu impotente por não conseguir melhorar. Ele estava com desesperança, estava desanimado. Ele estava muito, muito mal. E aí chegou no pior, né? Ele literalmente tentou matar a dor dele. Geralmente quando uma pessoa tenta se matar, é estranho que eu vou falar, mas ela não quer matar ela quer matar a dor que ela estava sentindo, e foi isso que ele fez. É uma coisa que não é só no filme que acontece muito, e mostra como uma pessoa que não tem um acompanhamento correto, quando uma pessoa não, enfim, como uma pessoa desiste de tentar melhorar, ela parte por essa coisa horrível, e o filme deixa isso muito claro, e é muito triste. Mas é isso aí, eu quero saber de você que está me assistindo. Você gostou do filme Nasce uma Estrela? Sim ou não? Comenta pra mim se você concorda com as coisas que eu falei, se eu não concordo. O que você achou do filme? Comenta tudo aqui embaixo. Tem algum ponto psicológico que você percebeu e eu não? Sim ou não? O que você mais gostou no filme? Comenta pra mim aqui embaixo, tá bom? Além disso, comenta pra mim, tem algum filme, alguma indicação de filme que você quer que eu assista e faça análise psicológica? Comenta pra mim aqui embaixo que eu quero saber de você, beleza? É isso aí, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, ou se você estiver precisando de acompanhamento psicológico, eu mesmo posso ser o teu psicólogo. Como isso pode acontecer? Vai lá no meu Instagram, me segue no Instagram, Leonardo F. Teixeira, o link tá aqui na descrição do vídeo. Me segue lá, me manda um direct que eu mesmo posso te atender, marcar uma consulta online, te atendo independente de que lugar do mundo você esteja, beleza? Não sai desse vídeo antes de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem um vídeo novo, e vem ser membro para apoiar o canal. Apoia o canal aí, seja membro, beleza? Um grande abraço, tamo junto, valeu!